Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos falando acerca dos dons espirituais. Hoje eu quero vos falar acerca do dom de profecia. Vamos ao capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu disse que nós estaríamos falando, usando o livro de 1 Coríntios praticamente em todo o nosso estudo. Então vamos lá. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e espírito fala de ministério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, entrando na Tua presença, meu Pai, para pedir, Senhor, uma unção, para poder ministrar a Tua palavra. Esta palavra que edifica, que transforma, que purifica, que renova a nossa maneira de viver. Em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai amado, eu peço um fortalecimento, Pai. Conceda-nos, ó Deus, os dons espirituais. Conceda-nos, Senhor, a capacidade de falarmos línguas estranhas, de sermos capazes, ó Deus, de interpretar aquilo que é falado por meio de línguas estranhas. Que venhamos ter, Senhor, o fortalecimento, a edificação, quando recebemos, Senhor, esta unção para interpretar, Senhor, as línguas. Conceda-nos, ó Pai amado, os dons de profetizar, Pai, que venhamos profetizar, Senhor, tudo para que a Tua igreja seja edificada, confortada, consolada. Que seja, Senhor, tudo para a organização da Tua obra, para que a Tua obra venha se expandir, ó Pai, aqui na terra. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje acerca dos dons espirituais, sobre o dom de profecia. Amados, eu já fiz a introdução, falei sobre o dom da palavra do conhecimento, sobre o dom da palavra da sabedoria, sobre o discernimento de espírito. Fiz a conclusão falando sobre esses 3 dons. Falei também sobre o batismo com o Espírito Santo. Fiz a introdução falando sobre línguas estranhas. Falei sobre o dom de interpretação de línguas. E hoje eu quero vos falar acerca da profecia. Amados e diletos irmãos, este dom de profecia tem sido, infelizmente, a parte principal de acesso aos próprios espíritos de demônios dentro de algumas igrejas. Mas por que isso tem ocorrido? Eu quero ser bem claro, amados irmãos, que muitas pessoas, não é pouca não, estão correndo atrás de profeta.
E elas só querem ouvir aquilo que elas querem. E por elas quererem ouvir aquilo que venha a massagear seu ego, elas acabam ouvindo espíritos enganadores, espírito de demônios que têm trazido para elas palavras proféticas e que muitas vezes não acontece e acaba se desiludindo na fé. Então, amados irmãos, este dom de profetizar é um dom do Espírito Santo, mas ele tem muitas pessoas imitando o Espírito Santo. Existe muito espírito imitando o Espírito de Deus. Isso tem causado grande destruição dentro da igreja. Portanto, amados irmãos, é preciso nos revestirmos. Vamos falar sobre o dom do Espírito e mais especialmente do dom de profecia. Precisamos compreender isso, amados irmãos, para que não haja algo errado com este dom. Precisamos compreender que existe pessoas imitando o Espírito de Deus, mas que são pessoas possuídas por um outro espírito que não é o Espírito de Deus. Eu acredito, amados irmãos, que é porque as pessoas têm ido atrás de falsos profetas. E porque acredita nas mentiras proferidas por esses falsos profetas. A maneira totalmente antibíblica como esses falsos ensinadores têm ensinado dentro da sua comunidade, dentro das igrejas, dentro dos templos. Este dom tem sido o de maior controvérsia entre o povo que utiliza, especialmente entre aqueles que, deixando de lado o próprio Espírito, o Espírito da Palavra de Deus, tem sido apegado à letra da forma como ela é apresentada. Muitos alegam a palavra de Paulo aos Coríntios, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Esquecendo-se de procurar com zelos os dons espirituais, querem logo ser reconhecido como um profeta, querem logo servir como profeta. As mulheres geralmente são as mais usadas como profeta. Não é o pastor, o evangelista, o presbítero, não. Quase sempre são as mulheres. E por quê? Será que isto é casualidade? Será que isto está ocorrendo por quê, amados irmãos? Não sou contra o trabalho. Não sou contra o trabalho de profeta, amados irmãos. Não sou contra o exercício dos profetas. Não, amados irmãos. Eu admiro as mulheres ungidas por Deus. Eu admiro as mulheres que se colocam na brecha para ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Não sou contra o trabalho das mulheres dentro da igreja. Eu já tive pastoras que foram superior a mim, que
dirigiam a igreja e eu era subordinado a elas. Já tive mulheres que exerciam autoridade espiritual sobre a minha vida e eu me submetia à autoridade dessas mulheres porque eram mulheres ungidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O presbítero Gregório, ele não é uma pessoa muito fácil de lidar com ele. Eu não aceito qualquer pessoa colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu não aceito pessoas que venham a colocar mãos sobre a minha cabeça, muitas vezes sem motivo aparente. E eu me submeti bastante tempo a uma pastora, uma mulher de Deus, serva do Senhor, que era a líder dentro da igreja onde eu congregava. E eu amava trabalhar com esta mulher porque eu via o mover do Espírito Santo de Deus sobre ela. O que eu estou falando, amados irmãos, que existe muitas mulheres que se colocam para ser usada, muitas vezes não busca a presença do Espírito Santo, mas querem ser profeta. Veja, por exemplo, no serviço dessas mulheres algo de suma importância. Não fosse o auxílio das obreiras na igreja, porque as mulheres, amados irmãos, hoje elas se colocam mais para buscar. As mulheres são mais mulheres de oração. Na verdade, as igrejas reconhecem o círculo de oração como sendo a coluna da igreja. Você não vê a igreja que tem círculo de oração de homens, dificilmente. E quando você tenta implantar dentro de uma igreja um círculo de oração só de homens, começa até bem. Mas de repente, quando você vê, tem lá 2 ou 3, ou quando você não ora sozinho. Mas as mulheres, elas são fiéis. Elas entram na presença de Deus. E quando essas mulheres entram na presença de Deus, o Espírito Santo vai honrar quem? Aqueles que honram Ele. Então Ele vai capacitar essas mulheres. É por isso que existem muitas mulheres sendo usado pelo dom da profecia. Sendo usado pelo dom da profecia. Mas também existem muitas mulheres que estão profetizando sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ocorreu isso comigo uma certa feita. Eu recebi uma profeta em minha casa. Ela veio, eu não sei de onde esta mulher veio. Ela veio e entregou uma profecia para mim. E quando esta mulher saiu de casa, eu falei para minha esposa, olha, Deus falou comigo profundamente. Mas depois, amados irmãos, eu fui analisar, a Bíblia me dá esse direito, analisar a vida, analisar se o Espírito que está usando o profeta é Espírito de Deus. E fui analisar os frutos desta profeta e descobri que ela era amaziada. Que tomava Santa Ceia. E fui analisando as coisas, e tudo aquilo que ela me disse não se cumpriu. E se não se cumpre, não é Deus que está falando. Amém, amados irmãos? Vamos continuar a palavra de Deus. Entretanto, amados irmãos, entre o sexo masculino e o feminino, temos verificado que a mulher é mais maleável e também é suscetível de dar crédito ao espírito enganador. Haja visto que
que a sua própria origem, na própria história bíblica, não foi Adão que foi enganado primeiro, foi Eva quem deu ouvido ao espírito que estava atuando na serpente, ao espírito do diabo que estava atuando na serpente, e acabou por induzir Adão ao pecado. Veja bem, amados irmãos, não foi diabo quando foi tentar no paraíso, ele não foi tentar primeiro Adão, ele foi dialogar com a mulher, ele foi conversar com a mulher, ele procurou chamar a atenção da mulher. O que isto ocorre, amados irmãos? Porque a mulher é mais sensível, mais suscetível a conversações. Homem quase não tem diálogo. A mulher, ela quer ter diálogo. Ela tem necessidade de conversar. A mulher tem necessidade de chamar a atenção, de ter um diálogo. O homem já não. O homem já não tem muito isso, não. Existe também homens muito fofoqueiro, mas eu estou falando de diálogo. A mulher, ela tem necessidade de diálogo. E o que ocorreu? Provavelmente a Eva estava passando nesse momento de solidão dentro lá do paraíso. E o diabo usou esse momento de fragilidade dela e se aproximou com conversa fiada, pois induziu ela, levou ela seduziu ela e levou ela a induzir Adão ao pecado. Se nós lemos a história da palavra de Deus, foi Sara quem instigou Abrão a possuir a sua escrava, a sua serva Agar, para que lhe desse um filho, e daí nascesse as duas grandes nações do Oriente. Existe guerra entre esses irmãos, até hoje, amados irmãos. Até hoje existe grandes guerras, pois duas nações vindo da descendência de Abrão não conversa, não tem diálogo. Eles só querem derrotar um ao outro. Tudo foi porque Sara, quem instigou o seu marido a possuir a sua própria empregada, criando um corpo estranho, um corpo rival, um corpo que veio causar tristeza, tribulação para a própria Sara. Mulheres de Deus, deixa eu falar com vocês. Cuide do seu casamento, minha amada irmã. Não extingue o seu marido a sair em busca de aventura amorosa fora do seu lar. Eu estou falando algo que provavelmente talvez escandalize vocês. Mas a Bíblia diz que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. O marido a tem. Você que é marido, a Bíblia diz que você não tem domínio sobre o seu próprio corpo. A tua esposa tem. Existem muitos maridos, muitas mulheres tendo incontinência sexual. Por que isso ocorre? A Bíblia diz que isso só pode ocorrer quando houver comum concordância para a oração. Irmão Gregório, você está dando um estudo sobre dons espirituais? Sim, eu quero chegar até lá. Que, amados irmãos, é necessário muitas vezes abrirmos um leque para falarmos aquilo que é essencial para a nossa vida. Portanto, amados irmãos, essas duas nações brigam até hoje devido Sara ter instigado seu marido a cometer o ato de adultério.
o ato de pecado sendo consumado gerou um corpo rival à sua própria esposa. Portanto, amados irmãos, estas duas nações brigam até hoje. Israel briga contra a Liga da Arábia, dos árabes. Foi Dalila quem fez Sansão cair em erro diante de Deus. Foi Betseba quem levou o rei Davi a cair em pecado. Foi Jezabel quem induziu o rei Acabe a prostituir o povo de Israel contra o próprio Deus. Então podemos, amados irmãos, constatar que, assim como o diabo encontrou receptividade nas mulheres do passado, também costuma também entrar nos dias atuais com conversa para induzir as mulheres. Encontra muitas vezes nestas mesmas mulheres da atualidade, do presente, e em especial naquelas que se deixam levar pelas emoções da vaidade, uma brecha para atuar dentro deste universo espiritual. Amados, precisamos compreender que nós somos servos de Deus. Em alguma igreja, amados irmãos, geralmente quando a mulher não encontra carinho e apoio por parte do marido e se sente solitária, mesmo dentro da igreja, o diabo logo se apresenta de forma sutil e oferece dons, dizendo-lhe que fará muito conhecida e respeitada por todo, tendo muitas vezes mais autoridade que o próprio pastor na igreja. E essas mulheres, por falta de carinho na sua casa, por falta de carinho do seu companheiro, do seu cônjuge, acaba se enveredando por um caminho onde muitas vezes leva à destruição da sua própria alma. Muitas vezes em nossas reuniões de oração ou vigília, hoje é difícil praticamente haver vigília dentro das igrejas. Quando eu iniciei o meu ministério, há 40 anos atrás, nós tínhamos vigília quase todo sábado. Mas hoje, para você fazer uma vigília, você tem que alugar uma fazenda, uma chácara, onde você possa fazer uma vigília, porque a lei do silêncio nos impede de nós reunirmos em oração dentro dos templos, a não ser que o templo seja a prova de som. E isso tudo tem impedido, amados irmãos. Mas muitas vezes dentro de uma vigília, no momento de oração, essas mulheres que acreditam ser profetas, acabam muitas vezes levantando, impedindo a reunião, levanta a sua voz num tom diferente e inicia a sua jornada de profecia. E muitas vezes o pastor, que não tem muito conhecimento do assunto, acaba por aceitar aquela profecia como se fosse de Deus. Isso ocorreu comigo, amados irmãos. Eu disse para vocês, eu recebi uma mulher que trouxe uma profecia para mim e quase destruiu meu ministério, porque eu acabei aceitando uma profecia que não era da parte de Deus. A profecia, amados irmãos, ela trata de algo extraordinário da parte de Deus. A profecia é um dom
E ele não tem nada de ser uma adivinhação do futuro. A profecia, ela não adivinha o futuro, amados irmãos, como muitas pessoas costumam ver. A profecia também não é para fazer casamento, como muitas pessoas têm entregado dentro da igreja, realizando casamento, falando para as mulheres: o teu varão será fulano de tal, falando para os homens: a tua varoa será fulana de tal. Deus não precisa disso. Ele nos deu livre-arbítrio para escolher o certo ou o errado. Ele não precisa ficar apontando para você isto. É você que tem que entrar na presença de Deus e orar: Senhor, prepara para mim uma mulher ideal, que seja conforme o teu querer. Mas Deus nunca vai realizar casamento por meio de profecia, não, amados irmãos. A profecia trata de uma palavra inspirada e dirigida pelo Espírito de Deus, com um único objetivo, com aquele objetivo específico, conforme o próprio apóstolo Paulo adverte. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando. A profecia vem para edificar, a profecia vem para consolar, para exaltar. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Quando a profecia é da parte de Deus, ele edifica o corpo inteiro de Cristo, a igreja de Cristo. Ele consola, ele conforta, ele exalta. Uma certa feita, um determinado jovem, se declarando profeta, o pastor da minha igreja foi enviado ao campo missionário e ele foi para uma cidade distante aqui de Campo Grande, preparou a igreja estava edificada, enviou o pedido que a sua esposa fosse encontrar com ele. E o rapaz levanta e diz assim dentro da igreja: ei, minha serva, você não deve ir, porque se você for, eu não estou contigo. Eu era diácono apenas naquela época. Eu levantei e mandei ele calar a boca. Eu falei para ele: se você cala a boca, você está mentindo. Porque que tipo de espírito é que esse que está fazendo a separação do casal? Porque a Bíblia diz que quando o homem casa, une-se a mulher e tornar-se uma só carne. Deus não deve separar a esposa. Como que o marido vai ficar lá numa cidade distante e a mulher aqui? E passou o tempo, aquele jovem que se dizia profeta estava no mundo das drogas, foi para a prisão e acabou inclusive sendo executado na própria prisão. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que nós temos que examinar qual é o espírito que está atrás do profeta. Quando a profecia traz dúvida e confusão, como muitas vezes tem ocorrido dentro da igreja, em algumas congregações, isso tem ocorrido. Como isso estava querendo ocorrer com essa profecia que o jovem estava trazendo. O que nós temos que fazer? Isto não é o Espírito de Deus que está atuando. Não traz proveito nenhum nisto, senão destruição. Aquele que foi construído muitas vezes com tanto sacrifício. Realmente, amados irmãos, o ministério de profecia ou dos profetas foi muito usado no Antigo Testamento, nas constituições das nações de Israel naquela oportunidade. Deus se manifestava ao seu povo exclusivamente através dos seus profetas, que eram ungidos para esta finalidade, conforme está escrito. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo inteiro. Hebreus 1, verso 1 e 2. Portanto, meu irmão, minha irmã, o dom da profecia está disponível para a igreja, para aqueles que buscam, se reveste, que procuram abundar na presença do Espírito de Deus. Se você quer ser profeta, entre na presença de Deus. Fale com Deus, para que Deus te use poderosamente. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, Deus passou a falar com a humanidade através dele, que ele falava de acordo com a palavra já profetizada pelos profetas. Hoje, amados irmãos, entretanto, Deus fala com a humanidade através da sua própria palavra, iluminada pelo seu Espírito Santo. Deus usa um profeta para entrar de acordo com a palavra de Deus. Se o profeta que profetiza você não estiver de acordo com a palavra de Deus, então esta profecia não é proveniente de Deus. Eu tenho analisado muitas profecias. Eu tenho observado que tem uma serva do Senhor, que eu admiro muito, é bastante usada no dom de profetizar. É a pastora Virgínia Arruda. Ela também é usada muito nos dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Eu não conheço esta serva de Deus, não conheço pessoalmente, mas admiro a maneira como ela se coloca na presença de Deus. Portanto, amados irmãos, você, minha irmã, meu irmão, que quer ser profeta, entre na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz: buscai o dom de profetizar, porque o que profetiza, ele fala aos homens, ele traz mensagem de Deus aos homens, tudo para consolar, para confortar, para corrigir, para edificar, para que a igreja de Cristo seja edificada cada vez mais. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?